Aula de História, professora Karine. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A nossa aula de História é sobre o período da ditadura militar. Nós vimos nos capítulos anteriores que no período da Primeira República, nós tivemos muitas mudanças na sociedade brasileira, no processo de industrialização, com o governo de Vargas. Nós conhecemos as principais conquistas dos trabalhadores reunidas na CLT, que refletiram sobre algumas mudanças no cotidiano da sociedade brasileira entre 1945 e 1964. No governo de JK, nós tivemos um crescimento industrial nesse período até a construção de Brasília. Depois, nós conhecemos alguns aspectos dos governos de Jânio Quadros e Jango, e o contexto político é antes do golpe militar de 64. E agora nós vamos ver, algumas dos fatos, dos acontecimentos durante esse período do golpe de 64, que ocasionou a ditadura militar. Então vamos ver o que aconteceu nesse período que demorou 21 anos da nossa história. Você já ouviu falar no movimento Diretas Já? Você acredita que no Brasil sempre foi permitido fazer manifestações populares? Observe essa foto, essa quantidade de pessoas reunidas numa praça. Essa quantidade de pessoas presentes nessa manifestação indica alguma coisa para você? Bom, esse acontecimento ocorreu na tarde de 25 de janeiro de 1984. O centro da cidade de São Paulo foi palco de um movimento importante da história do Brasil. Cerca de 300 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé para um comício pelas Diretas Já. A ditadura militar. Vamos ver então alguns aspectos a respeito do governo. Como vimos na unidade anterior, com o golpe de 64, João Goulart foi deposto da presidência. Nesse momento, os militares assumiram o governo do Brasil. E o que aconteceu nesse período que durou 21 anos? Observe essa plaquinha, Diretas 84. Nesse período, os militares tomaram algumas medidas que limitavam a liberdade das pessoas. Primeiro aspecto, as greves e as manifestações foram proibidas. Os partidos políticos que existiam foram eliminados e 2 novos partidos foram criados. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era favorável ao governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, contrário ao governo. Observem o seguinte: a Aliança Renovadora Nacional era de quem estava de acordo com o governo, favorável ao governo. E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, era contrário ao governo. Justamente esse, que se chama democrático, era contrário ao governo. Prestem atenção nisso. A censura, exame crítico de obras literárias e artísticas, foi imposta aos jornais, programas de rádio, TV, cinema, teatro. Na educação, houve várias mudanças. Foram criadas as disciplinas de Educação Moral e Cívica, EMC, e a Organização Social e Política Brasileira, OSPB.
Por meio delas, o governo procurava difundir o nacionalismo e o civismo entre os estudantes. Muitos professores que estimulavam seus alunos a refletir e a desenvolver um olhar crítico sobre a sociedade e o governo foram perseguidos. Vamos ver o que significam essas palavras: civismo e nacionalismo. Civismo, dedicação à pátria, patriotismo. Nacionalismo, exaltação dos valores nacionais e do Estado, o governo, como sistema ideal, merecedor de lealdade total por parte dos cidadãos. Vejam só. Você sabia que durante a ditadura a população não podia escolher os seus representantes por meio de voto? Já ouviu falar em eleições indiretas? Vamos entender o que é isso. Embora no Brasil a tradição democrática tenha eleito 19 presidentes por 8 ocasiões, foram realizadas eleições indiretas desde a proclamação da República. Nas eleições indiretas, a população não possui direito ao voto. Os representantes são escolhidos por um colégio eleitoral, constituídos por uma assembleia fechada. Instalada a República, Marechal Deodoro da Fonseca, líder do movimento militar republicano, assumiu provisoriamente a presidência da República e foi eleito presidente pelo Congresso em eleição indireta, realizada em 25 de fevereiro de 1891 pela Assembleia Constituinte. Foi, entretanto, no recente período da ditadura militar, iniciada em 1964, que as eleições indiretas tornaram-se uma prática. O que quer dizer isso, gente? Significa que nesse período da chamada ditadura militar, os governos, os líderes que estavam no governo, eram eles que tomavam todas as decisões. Eles se reuniam e eles tomavam todas as decisões do país. O povo não tinha direito de se manifestar. Tudo era censurado, tudo era regrado. As pessoas não tinham o direito de manifestar as vontades delas, né? Então, vocês viram ali, havia uma censura, tudo era revisado pelo governo, tudo era observado, tudo era avaliado, né? Tudo passava por um olhar severo do governo. Vocês viram também que qualquer tentativa, de se trazer para a população, através da educação, através da orientação, trazer dessa forma um olhar crítico, fazer com que as pessoas pensassem pelos próprios pensamentos, pela própria observação, tudo isso era visto com maus olhos pelo governo, não é? E essas pessoas, elas eram perseguidas. Vocês podem observar que pela educação, pela própria educação, houve duas tentativas, uma do governo e outra dos professores. O governo tentava difundir o nacionalismo e o civismo aos estudantes. Por quê? Os estudantes estavam recebendo ensino, orientação, conhecimento. Então eles tentavam, através desse ensino, colocar essas ideias de civismo e nacionalismo. É importante nós termos dedicação e amor à pátria? Sim. É importante nós termos valores nacionais, nós darmos valor ao local onde nós vivemos? Sim. Só que quando existe essa exaltação ao Estado, colocar assim o governo como um ponto principal, e a gente perder a nossa capacidade de refletir e de ter um olhar crítico sobre a sociedade, sobre o governo, sobre tudo que acontece, isso aqui é muito perigoso. Porque nós, enquanto pessoas, nós não podemos perder o nosso olhar crítico a respeito de tudo.
Nós temos como seres individuais esse direito. E vocês viram que aqui o governo tentava colocar esse sentimento de nacionalismo e civismo, mas muitos professores tentavam alertar os alunos. Só que vocês viram aqui que todas as vezes que era ensinado, né, essa visão de refletir, de ter consciência crítica, isso era motivo para o quê? Perseguição política. O governo então vinha e perseguia esses professores, essas entidades, esses movimentos todos que tentassem trazer essa visão de consciência, certo? Vamos ver aqui na nossa linha do tempo, né? Quem foram os presidentes do Brasil durante esse período da ditadura militar? No período, então, que começou, né, no ano de 64, o presidente era Marechal Castelo Branco, de 1964 até 1967. Depois nós tivemos novamente outro militar, Marechal Costa e Silva. Ele governou entre 1967 e 1969. Depois, o general Emílio Médici, de 1969 até 1974. Depois sucedeu o general Ernesto Geisel, de 1974 até 1979. E em 1979, esse colégio eleitoral elegeu o último presidente militar que o Brasil teve, que foi o general João Batista de Oliveira Figueiredo, 1979 até 1985. Este ano de 1985 foi eleito o primeiro presidente civil, pelo voto indireto ainda, que trazia para o povo uma esperança de um tempo de mudança, que foi o presidente Tancredo Neves, que infelizmente não assumiu porque ele faleceu antes de assumir o seu mandato, tá? Isso aí nós vamos ver posteriormente. Então, no ano de 1985, acaba aqui o período da ditadura militar. Bom, vocês agora vão ler o livro de vocês, né? De observar a página 80 até a página 83, e vocês farão essa pequena atividade da página 83, tá bom? Então, na página 82 e 83, vocês vão fazer as atividades aí. Façam com bastante atenção, leiam e releiam o texto, é importante, tá? Porque as próximas aulas nossas vem mais informações, e isso aqui é o início desse período da ditadura militar, tá bom? Um bom trabalho para vocês, fiquem com Deus.